dia excelente para um exorcismo. Faz de novo. Na hora certa. Não, agora. Na hora certa. Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme O Exorcista, lançado em 1973. Esse filme conta a história da garotinha Regan McNeil, de 12 anos, que é possuída por um demônio chamado Pazuzu. A história do filme é baseada no exorcismo de um garoto que aconteceu no final da década de 40. O menino foi apresentado pela tia a um tabuleiro de Ouija, para que ele fizesse contato com os mortos. E isso parece ter deixado o garoto vulnerável à possessão demoníaca. Antes de submeter o menino ao exorcismo, a família tentou recorrer a vários médicos, mas nenhum deles conseguia explicar o comportamento agressivo do garoto. E parece que ele foi submetido a mais de 30 exorcismos, até que ele finalmente conseguiu ficar livre do demônio. E aparentemente o garoto cresceu normalmente e a família não teve mais problemas. Essa história inspirou o livro de William Peter Blatty, que depois virou um dos filmes de terror mais lucrativos de todos os tempos. Qual é? O filme começa no norte do Iraque em uma estação arqueológica, em que o padre e arqueólogo Lancaster Merrin encontra uma pequena escultura de pedra do demônio Pazuzu. Mais tarde, ele dá de cara com uma estátua desse mesmo demônio no meio do deserto. Isso porque, em alguns povos, ele era utilizado como proteção, pois ele é capaz de manter os outros demônios afastados, apesar dele ser um demônio também. Agora vamos para Georgetown. E aqui conhecemos a atriz Chris, que está gravando um filme na cidade. Ela se levanta pois escuta muitos barulhos no sótão. E depois, Chris diz para seu funcionário Cal colocar ratoeiras lá, só que ele afirma que o sótão está limpo. Mais tarde, depois de voltar das filmagens, Chris conversa com sua filha Regan, que começa a contar como foi seu dia com a babá Sharon. Agora conhecemos outro personagem, o Padre Carras. Ele está indo visitar a mãe quando um morador de rua pede ajuda, mas ele ignora. Padre, pode ajudar um antigo sacristão? Eu sou católico. A mãe de Carras é bem debilitada e se recusa a ir para outro lugar para ser cuidada e prefere ficar em casa mesmo. Voltando para a casa da família McNeil, Chris encontra o tabuleiro Ouija e Regan diz que encontrou ele dentro do armário no porão. Então a menina decide mostrar para a mãe como faz para brincar com o tabuleiro. O triângulo se mexe sozinho. E Regan diz que o Capitão Hound não quer que Chris brinque também. Quem é Capitão Hound? Sabe, eu faço as perguntas e ele dá as respostas. Ah, Capitão Hound, sei. É legal. Só que ao fazer uma pergunta, nada acontece. No dia seguinte, Regan escuta sua mãe tentar ligar para o seu pai para que ele dê os parabéns, já que é seu aniversário. Só que Chris não consegue falar com ele. Mais tarde, Chris recebe uma ligação do estúdio, pedindo para que ela vá gravar uma cena de madrugada. E quando ela vai se levantar, ela vê que Regan está deitada ao seu lado. Ela pergunta à filha o porquê ela está ali, e a menina diz que não consegue dormir no seu quarto, pois a sua cama sacode muito. E os barulhos no sótão não param, até que Chris decide ir olhar o que é. Só que não há nada lá além das ratoeiras que Cal colocou. Regan vai fazer alguns exames, e no meio de um deles ela vê a imagem de um demônio. Então, durante a consulta, ela começa a agir de uma maneira estranha, e em alguns momentos ela começa a ficar agressiva. Depois, o Dr. Harold vai até Chris dizer que talvez a Regan tenha algum problema hormonal. Nada de grave e comum no início da adolescência. O médico também especula que talvez Regan esteja agindo estranho por conta da separação dos pais. Então Chris diz que a filha está com o hábito de mentir também, e deu como exemplo o fato dela dizer que a cama sacode sozinha. O médico então aproveita a oportunidade para dizer que Regan disse várias obscenidades durante a consulta. Chris obviamente custa acreditar, já que sua filha é muito meiga e educada. À noite está tendo uma festa na casa da família McNeil, mas Regan está no quarto dormindo. Ou não. Chris pergunta ao padre Dyer quem é o padre que fica andando ali próximo, e ele diz que é o padre Carras, e que ele é conselheiro psiquiátrico da igreja. Então ele conta que a mãe de Carras morreu sozinha em casa e só foi encontrada 2 dias depois. Burke, que é o diretor do filme, fica bêbado e acaba indo embora após brigar com um dos convidados. Mais tarde, todos se juntam para cantar na sala, até que Regan aparece. Ela diz para um dos convidados que ele irá morrer, e em seguida ela começa a fazer xixi no tapete. A festa acaba e Chris leva a filha para tomar banho, mas a menina não diz uma palavra sobre o que aconteceu. Chris coloca ela para dormir,
e pouquíssimo tempo depois volta correndo ao quarto, após ouvir os gritos da filha. Meu Deus! Nessa mesma noite, o padre Dyer vai visitar Carras, que está bêbado e se sentindo culpado por ter deixado a mãe sozinha. Regan vai novamente fazer outros exames. Mais tarde saem os resultados dos exames e o médico vê que Regan não tem absolutamente nenhum problema. Então ele recebe uma ligação de Sharon, dizendo que Regan está completamente descontrolada. Ele vai até o quarto da garota junto com outro médico. E lá Regan está se debatendo na cama. O médico tenta se aproximar, mas é agredido pela menina, que também começa a se agredir e só consegue parar quando é sedada pelos médicos. Eles indicam que Regan faça outros exames para descartar todas as possibilidades de uma doença na cabeça. No dia seguinte, mais uma vez os novos exames apontam que Regan não tem qualquer tipo de doença. Em casa, Chris percebe que as luzes estão piscando, e nessa hora conseguimos ver a imagem do demônio. Ela vai até o quarto da filha e percebe que a janela está aberta e que o quarto está extremamente gelado. Chris fica irritada com Sharon por ter deixado Regan sozinha com a janela aberta. Mas a babá conta que não a deixou sozinha, já que Burke havia ido lá e ela pediu para que ele tomasse conta da menina enquanto ela ia comprar os remédios. É nessa hora que um amigo chega e avisa que Burke caiu da escada, quebrou o pescoço e morreu. Depois que esse amigo vai embora, Regan aparece descendo as escadas de maneira assustadora. A cena corta para Regan fazendo terapia. Ela é hipnotizada e diz que tem algo dentro dela. Então o médico pede para que ela mostre quem é. Eles começam a sentir um cheiro podre. E a fisionomia de Regan muda completamente e ela agride o médico. O detetive Kinderman vai procurar o padre Carras. E diz que há poucos dias atrás a igreja sofreu uma profanação em suas imagens. E conta que a morte de Burke parecia algo feito por alguém que mexia com bruxaria. Isso porque a cabeça de Burke estava virada totalmente para trás, e que isso dificilmente aconteceria por conta da queda da escada. Kinderman queria saber se o padre teria alguma ideia de quem possa ter feito isso, mas Carras diz que não sabe de nada. No hospital, Regan já está com a aparência bem diferente, e as câmeras mostram que ela está completamente perturbada. Os médicos então sugerem que Chris interne ela em um hospício, e é claro que ela discorda disso. Até que um dos médicos sugere que ela faça um exorcismo em Regan. Kinderman começa a investigar o local em que Burke morreu, e ele vai até a casa da família McNeil. Então ele diz que há uma grande possibilidade de alguém primeiro ter matado Burke e depois tê-lo empurrado da janela do quarto de Regan. Ele diz que quer saber o que a menina se lembra daquela noite, mas Chris diz que ela havia sido fortemente sedada pelos médicos. Então Kinderman vai embora. E não demora muito para que Regan comece a gritar de novo. Chegando no quarto, Chris se depara com vários objetos se mexendo sozinhos. E Regan fazendo obscenidades com um crucifixo. Chris tenta impedir, mas leva um tapa da menina. E Regan gira o pescoço e começa a falar com outra voz. Sabe o que ela fez? A safada da sua filha! No dia seguinte, Chris finalmente procura a ajuda do padre Carras, já que além de padre, ele é psiquiatra. E Carras concorda em fazer uma avaliação em Regan, mas ele duvida que ela esteja de fato possuída. Chegando lá, já vemos que Regan está irreconhecível. O padre se apresenta e a menina diz que é o demônio. É aí que o demônio faz a voz idêntica àquele morador de rua que pediu ajuda ao Carras no começo do filme. Pode ajudar o antigo sacristão, padre? Sua mãe está aqui com a gente, Carras. Quer deixar um recado? Faço com que ela receba. O padre então faz uma pergunta para testar Regan, mas ao invés de responder, o demônio vomita nele. Carras fala para Chris que ele mesmo não conseguiria fazer o exorcismo sem a autorização da igreja, e que para conseguir isso, eles precisariam provar que a menina estava possuída. No dia seguinte, o padre leva um gravador para registrar sua conversa com a menina, e tentar capturar alguma prova de possessão. A gaveta da cômoda abre sozinha, e o padre pergunta se foi o demônio quem fez isso, até que ele começa a querer falar em outros idiomas com o padre. Carlos diz que trouxe água benta, e começa a jogar na menina, e o demônio começa a se contorcer dizendo que está queimando. Nessa hora ele começa a falar um idioma desconhecido, e Carlos se aproxima mais para gravar. Ele vai falar com Chris, e conta que na verdade não jogou água benta em Regan, mas que mesmo assim ela agiu de forma agressiva, e que isso seria um indício de que ela estava fingindo estar possuída. Então a Chris diz ter certeza de que foi a Regan quem matou o Burke. À noite, o padre escuta a gravação tentando identificar o que Regan estava dizendo.
E então ele percebe que se colocar a fita ao contrário, consegue ouvir com clareza o que Regan estava falando. Eu tenho medo do padre Mary. Sharon liga para Carras e mostra que está escrito "Me ajuda" na pele de Regan. Com isso, Carras decide pedir a autorização da igreja, e eles dizem que irão encaminhar um padre experiente para ajudar Carras. Então eles mandam o padre Merrin para a casa da família McNeil. Chegando lá, ele avisa a Carras que o demônio fará ataques psicológicos na tentativa de atrapalhar o exorcismo. Os padres entram no quarto que está extremamente gelado, e o demônio já está com um olhar de ódio para o padre Merrin. O demônio começa a dizer obscenidades para o padre, que o cala jogando água benta. Merrin começa a rezar, e o demônio começa a fazer de tudo para atrapalhar a leitura. Inclusive, cospe uma gosma verde no rosto dele. A cama começa a levitar, e isso acaba impressionando o padre Carras, que demora para responder à oração a Merrin. O exorcismo começa, e é aí que o demônio começa a apelar e gira a cabeça de Regan em 360 graus. Ele começa a chamar Carras de assassino, e dizer que ele abandonou a mãe sozinha para morrer. Vendo que nenhum dos dois parou de fazer o exorcismo, o corpo de Regan começa a levitar. Quando ele volta para a cama, Carras se apressa para amarrar o corpo da menina novamente. Quando ele vai para os pés, ele é golpeado pelo demônio. E nada disso faz com que Mary perca o foco. O quarto tem um tremor que joga os dois padres no chão. E nessa hora, eles veem a imagem do Pazuzu. Eles conseguem controlar o demônio, e Mary sugere que eles saiam do quarto para descansar antes de continuar o exorcismo. Depois, Carras entra no quarto primeiro que Mary, e o demônio começa a falar com a voz idêntica da mãe dele. Jimmy, por que faz isso comigo? Mary vê que Carras fica completamente transtornado com isso, e manda ele sair do quarto e decide continuar o exorcismo sozinho. Passa um tempo, e Carras decide voltar ao quarto, mas chegando lá encontra Mary morto em cima da cama. O demônio começa a rir, e isso deixa Carras enfurecido, que o ataca e pede para que o demônio entre nele. O padre Carras estava usando uma medalha de São José, e o Pazuzu só consegue entrar no corpo dele após arrancá-lo do pescoço do padre. Uma vez que a medalha não está mais com Carras, mas sim nas mãos de Regan, Pazuzu deixa o corpo da menina e entra no padre, permitindo que o padre pule da janela matando a si mesmo e a Pazuzu ao mesmo tempo. Na manhã seguinte é mostrado que Chris e Regan estão se mudando da casa. O padre Dyer aparece para se despedir, e Chris conta a ele que Regan não se lembra de nada. Antes de ir embora, o padre Dyer deixa com Chris a medalha que era do padre Carras. E assim termina o filme O Exorcista. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!